Fahrenheit 451, livro clássico de Ray Bradbury, é uma obra que aborda temas relevantes até hoje. Mesmo sendo publicado pela primeira vez em 1953, a história se passa em um futuro distópico onde os livros são proibidos e a tecnologia é usada para manipular e controlar a população. Um dos principais temas abordados pelo livro é a censura. Na história, os bombeiros são responsáveis por queimar os livros e aqueles que possuem livros em suas casas são punidos. Essa proibição é justificada pelo governo como uma forma de garantir a felicidade e a estabilidade da sociedade, evitando ideias e pensamentos que possam causar conflitos ou descontentamentos. O personagem principal do livro, Montag, é um bombeiro que começa a questionar o sistema e se rebelar contra ele. Ele se encontra com um grupo de pessoas que se dedicam a memorizar livros para preservar o conhecimento e a cultura. Essa resistência é uma forma de lutar contra a censura e a supressão do pensamento crítico, e é apresentada como uma forma de esperança para o futuro. Mas o livro também mostra como a tecnologia é usada para suprimir o pensamento crítico. As casas são equipadas com telas gigantes que transmitem programas ininterruptamente. Os fones de ouvido com músicas e sons são usados o tempo todo. Isso cria uma sociedade que vive em uma espécie de estado de hipnose, sem tempo para refletir sobre a vida e o mundo ao seu redor. As pessoas não possuem tempo ou interesse em pensar sobre as coisas e questionar o status quo. Outra forma de suprimir o pensamento crítico é através do controle das informações. Os noticiários são manipulados e controlados pelo governo, e somente aquelas notícias que não causam descontentamento ou questionamento são divulgadas. Dessa forma, as pessoas são mantidas em uma realidade controlada e limitada. Além disso, a censura é justificada pelo governo como uma forma de garantir a estabilidade e a felicidade da sociedade, evitando as ideias e pensamentos que possam causar conflito ou descontentamentos. Essa justificativa é apresentada como um bem maior que deve ser preservado a todo custo, mesmo que isso signifique reprimir a liberdade de expressão e o pensamento crítico. Em um mundo onde os livros são proibidos e queimados pelos bombeiros, os personagens Montag e Clarice se destacam pela sua busca por respostas e pela sua capacidade de questionar o status quo. Montag, que é um bombeiro, começa a questionar a sua própria profissão e a sociedade em que vive, quando conhece Clarice, uma jovem que o faz refletir sobre o significado da vida e da liberdade. Ao longo do livro, Montag se torna cada vez mais consciente da sua condição de oprimido e começa a tomar medidas para mudar a situação. Ele passa a colecionar livros e a se aproximar do professor Faber, que o ajuda a entender o poder dos livros e a importância da liberdade de expressão. A resistência de Montag e dos seus companheiros, que se unem para proteger os livros e combater a censura, é um exemplo de como a luta pela liberdade pode ser difícil e perigosa, mas é também essencial para a construção de uma sociedade justa e livre. Por fim, a importância da memória é um dos pontos centrais abordados em Fahrenheit 451. A história e a memória são essenciais para a compreensão do mundo e para a manutenção da identidade das pessoas. Sem o conhecimento do passado, a população fica vulnerável à manipulação e controle daqueles que detêm o poder. No livro, a personagem Clarice é uma das poucas que se preocupa com a memória e a história. Ela questiona o mundo ao seu redor e busca entender o que aconteceu no passado para compreender o presente. Montag também começa a questionar o mundo após se deparar com a importância dos livros e da história contida neles. A falta de memória e história é uma forma de supressão do pensamento crítico e de controle da população. Sem acesso às informações do passado, as pessoas se tornam facilmente manipuláveis e aceitam sem questionar as verdades impostas pelo governo. Assim, o livro nos alerta sobre a importância da memória para a manutenção da liberdade e da identidade das pessoas. É preciso valorizar e preservar as informações do passado para que possamos compreender o presente e construir um futuro melhor.